Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E neste vídeo vamos falar sobre um tema que pouca gente conhece, pouca gente ouviu falar, apesar de até utilizar conceitos relacionados a ele. Então hoje nós vamos falar sobre Cabalá cristã. Você sabia que existe uma Cabalá cristã? Sabia que grande parte do que se denomina hoje como cabalístico em textos de natureza hermética ou nas ordens pseudo-esotéricas modernas é oriundo de desdobramentos da Cabalá cristã e não da Cabalá judaica? Pois é, vamos explorar isso um pouquinho aqui neste vídeo. E se você quer ter acesso a todo o conteúdo aqui do canal, torne-se membro. Você terá acesso ao conteúdo exclusivo para membros e a material que não existe em outros lugares da internet. Clica no botão Seja Membro e se inscreva. E eu gostaria de agradecer aqui aos novos membros, ao Chanderley Vale, Simone Souza, Alex Ribeiro, Morningstar, William Souza, Matias Mendonça, Thomas Menck, Elias Dutra, Alan Alcoba, Ed Reis, Samuel Carvalho, C. Angel e Ricardo Amirati. Então são vocês, membros, que ajudam e que possibilitam que esse canal continue o seu trabalho, bem como os apoiadores lá da nossa página no Apoia-se. Bom, então vamos entender um pouco como é essa tal dessa Cabalá cristã. Então, para entender isso, nós temos que voltar no ano de 1492 da Era Comum. Então, em 1492, o governo espanhol ordenou a expulsão de todos os judeus da Espanha. E alguns anos antes da expulsão, na Espanha surgiram os primeiros sinais de uma Cabalá cristã. Então, os primeiros movimentos nessa direção foram feitos por clérigos cristãos que procuraram aprender bastante sobre o judaísmo a fim de converter judeus ao cristianismo com mais sucesso. Então, nos estudos da Cabalá, eles encontraram não apenas uma ferramenta poderosa para debater com os judeus, de acordo com seus próprios termos, mas também um novo modo de ver o próprio cristianismo, um novo modo de ver a sua própria religião. E a expulsão dos judeus da Espanha foi um grande choque para a comunidade judaica de toda a Europa e levou o pensamento cabalístico para tendências proféticas e tendências messiânicas. Então, obras cabalísticas prevendo a chegada do Messias e a redenção dos judeus começaram a circular nas décadas seguintes à expulsão. Então, por espalhar os cabalistas espanhóis por boa parte da Europa, a expulsão também deu um grande impulso à Cabalá cristã. E um pouco antes da expulsão, em 1486, o grande hermetista Giovanni Pico della Mirandola, ele tinha começado a estudar textos cabalísticos com o judeu convertido Shmuel ben Nissim al-Bufaraj, que era também conhecido como Flávio Mitrídates. E a afirmação do Pico, de que nenhuma ciência poderia nos convencer melhor da divindade de Jesus Cristo do que a Cabalá, causou furor e espanto em toda a Europa. Então os intelectuais europeus eles começaram a digamos assim, se interessar pelo tema, queriam saber mais sobre a Cabalá, queriam aprender a língua hebraica, queriam estudar os textos que falavam sobre Cabalá. Então, no ano da morte do Pico, o Pico morreu em 1494, o estudioso alemão chamado Johannes Reuchlin, ele publicou uma obra chamada De Verbo Mirífico, que é nada mais nada menos que uma introdução à Cabalá cristã.
Então ele focalizava ali a interpretação cabalística do nome de Jesus. E o Reuchlin, ele publicou em 1517 um outro livro, esse bem mais completo e bem mais abrangente, chamado De Arte Cabalística, né, que é considerado o primeiro tratado sério sobre Cabalá publicado no Ocidente. E depois do Reuchlin, a Cabalá cristã ela foi tema de numerosas publicações, né, e os primeiros indícios de uma Cabalá puramente hermética surgiram em 1533 com a publicação dos 3 livros de filosofia oculta, ou de oculta filosofia, do Cornélio Agripa. E a Cabalá proposta pelo Agripa ela é profundamente relacionada à magia. E nos séculos seguintes, essa Cabalá mágica ela se manteve cristã, ao menos nominalmente, né? Assim como muitas versões do hermetismo, desde o Renascimento até o início do século XX. Então ali você via uma certa dose de cristianismo nos textos definidos como textos cabalistas. Tá gostando do tema? Se interessa por esse tipo de estudo? Então conheça a nossa Escola da Tradição Primordial. Lá nós desenvolvemos e aprofundamos temas correlatos a esses que estão aqui no canal Transcendência. Dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo e você vai encontrar o link para conhecer a Escola da Tradição Primordial. Bom, continuando o nosso tema, então por volta de 1650, as denominações cristãs da época começaram a se livrar das influências cabalísticas e condenavam como heresia esse tipo de visão dentro da sua teologia. Mas, apesar disso, entre grupos mais intelectualizados, a Cabalá cristã ela manteve o papel dominante que teve no Renascimento até o desenvolvimento do ocultismo ocidental. Então, tanto o esoterismo ocidental quanto as diversas formas de magia hermética, elas permaneceram próximas dos conceitos da Cabalá cristã, próximas e bastante influenciadas. Eu tenho, por exemplo, um livro muito interessante que trata da numerologia cabalística do Novo Testamento em grego e da numerologia do alfabeto grego aplicado às fontes cristãs. Esse que eu tenho aqui é um livro de 1987, chamado Epignosis Hellenicon Alphaviton, né, do Vlasi Papavassilio. Foi editado em Atenas em 1987 e ele traz aqui estudos sobre digamos assim, o significado numérico oculto atrás dos textos em grego, especialmente dos textos do Novo Testamento cristão. Um livro muito interessante. Bom, os textos do Jacob Boehme, né, por exemplo, eles não parecem ter sido influenciados diretamente pela Cabalá cristã, mas a teosofia cristã alquímica ensinada pelo Boehme, não confundam com teosofismo blavatskista, estou falando da teosofia clássica, teosofia do Jacob Boehme, né? Essa teosofia cristã clássica, ela poderia ser combinada facilmente com as ideias cabalísticas. Então, alquimia, astrologia, magia e muitas outras ciências tradicionais no Ocidente fluíram para a tradição cabalística no final do Renascimento e inspiraram as grandes enciclopédias herméticas do Robert Fludd, né? E essa mesma fusão, né, pode ser observada no esoterismo ocidental posterior. Então, na maçonaria, por exemplo, as inserções cabalísticas cristãs são numerosas. Então, se você se interessa pelo tema maçonaria, conheça as minhas obras mais recentes em e-book através da página da Hotmart, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, e também conheça através do livro físico, esse livro aqui, Curso Elementar de Maçonologia. Se você quiser o livro físico, você me manda um e-mail com o seu CEP
os seus dados postais, eu faço o cálculo do frete, envio para você os dados bancários ou a chave Pix. Chave Pix é o meu e-mail, ariasativa@gmail.com. Você deposita, me avisa e eu envio o livro para você pelo correio. Se você quiser o livro autografado, basta você me avisar e eu autografo com muito gosto. Bom, agora vamos falar um pouco da Cabalá cristã em tempos mais recentes. Até então nós falamos lá do século XV, XVI, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre a Cabalá cristã em tempos mais recentes. Então o Eliphas Levi, muito conhecido, né? Alphonse Louis Constant, fundador do ocultismo, um movimento moderno, como eu já demonstrei aqui no canal, ele tinha um grande interesse na Cabalá em geral e na cristã em particular. E ele colocava a Cabalá cristã como o cerne do seu próprio sistema. Ele foi, por exemplo, o primeiro a conectar as 22 letras do alfabeto hebraico com as 22 cartas dos arcanos maiores do tarô, dando início aí a uma nova direção para o simbolismo cabalístico. E seguindo as ideias do Levi, né, o Levi, uma série de ocultistas da França e da Inglaterra, na maioria associados a ordens pseudo-esotéricas modernas do final do século XIX e início do século XX, desenvolveram novas variações sobre os antigos temas cabalísticos ou enveredaram por caminhos novos. Me parece importante frisar que bem poucas fontes cabalísticas tradicionais eram conhecidas por esses cabalistas pseudo-herméticos, pois pouquíssimos deles sabiam hebraico, né? Então, traduções para o latim feitas no Renascimento e no início do período moderno eram relativamente comuns, né? Ou seja, livros como o Sefer Yetzirah, né, eram conhecidos, mas boa parte do material da nova Cabalá hermética veio de textos mágicos do Renascimento, sem muita relação com a Cabalá judaica tradicional. E outro ponto a se destacar foi a influência dos estudos das religiões e mitologias comparadas, né, que levaram os cabalistas pseudo-herméticos, né, a propor um sincretismo entre coisas como, por exemplo, atribuir deuses e deusas pré-cristãos e a árvore da vida da Cabalá, o que seria impensável na Cabalá judaica tradicional ou mesmo na Cabalá cristã clássica. E aí? Tá aprendendo coisas novas por aqui? Então, se você quer estimular o nosso canal, agradecer o nosso trabalho, você pode fazer uma doação através do QR Code do Pix ou se tornar um apoiador através da nossa página lá do Apoia-se, cujo link está na descrição do vídeo. Nosso canal depende de apoio para sobreviver e continuar o seu trabalho de divulgação de conhecimento seguro no YouTube sobre esses temas. Então não deixe de nos ajudar. O QR Code está aí na sua tela e a nossa página no Apoia-se está aí na descrição do vídeo. Bom, continuando, a Ordem Hermética da Aurora Dourada, da qual nós já falamos aqui no canal em outro vídeo, foi em grande parte baseada nessa nova Cabalá, né, nessa pseudo-Cabalá hermética, né, e a publicação de obras dessa ordem, da Ordem Hermética da Aurora Dourada, ao longo do século XX, fez com que a visão de temas cabalísticos se tornassem praticamente universais nos meios mágicos e ocultistas do mundo anglófono, né? E as ideias mágicas do já citado Eliphas Levi, do Papus também, o Gerard Encausse, também se tornaram muito populares em muitas partes do mundo ocidental. Então todos esses desdobramentos, esse sincretismo, levaram à formação de versões da Cabalá entre aspas, né, que não tinham relação, não tinham ligação nenhuma com o judaísmo ou o cristianismo. Ou seja, na prática só se usava o nome Cabalá e se usa o nome Cabalá, né, e distantes e confusas ressonâncias doutrinárias com a Cabalá, mas que de fato, né, no cerne dessas doutrinas não tem nada de cabalístico verdadeiramente. Então figuras como Aleister Crowley,
o Manly Palmer Hall, né, foram destaques nessa nova pseudo-cabalá. E muitas dessas versões da pseudo-cabalá moderna foram baseadas na obra da Ordem Hermética da Aurora Dourada, como eu já falei, e adaptaram ainda esse material com novos desdobramentos e novas invenções, com abordagens pseudo-espirituais e um simbolismo quase que completamente inventado. E, infelizmente, hoje essas invenções elas se encontram presentes até em grupos que deveriam primar pela manutenção das autênticas tradições esotéricas, como é o caso da maçonaria. Então, muitos autores fantasiosos misturam elementos maçônicos a essa nova cabalá e causam enormes confusões e prejuízos doutrinários. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar seu like e de compartilhar aqui para que mais pessoas possam conhecer o nosso canal. Então, muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo. Tchau!